Bom, vamos falar do mercado aqui. O mercado está meio parado, né? A gente já vai aí para uma semaninha, dois, três, quatro pregão. Diríamos o mercado completamente parado, está ali nos 126 mil pontos, quase cravado 126. Para mim tem bastante espaço para o 120, né? Então o mercado, não me assustaria ver esse mercado em 120. Mercado parado ainda, pesado, digerindo um pacote que não veio. Esse é o grande problema nosso, né? A gente tem a economia forte, ou seja, a gente tem dados econômicos ainda bons, formação bruta de capital fixo boa, né? Ainda forte. Tudo é resquício, veja bem, em economia, eu brinco, a economia ela não é digital, a economia é analógica. Esse resultado do PIB que a gente está tendo ainda é reflexo de medidas passadas, né? Então, a gente só vai ver a piora, dado o gasto público aumentando bastante, ou seja, um aumento inflacionário, e aí parte também por uma baixa credibilidade do empresariado. A gente só vai ver esse reflexo mais à frente. Então, a gente está contratando uma piora para 25, 26. Tá? Então, é importante entender isso. Tá? As coisas nunca acontecem digitalmente em economia. Então, a gente contrata uma piora mais à frente. Vai acontecer, não tenho dúvidas. Hoje mesmo saiu um dado aqui da Quest, que o governo Lula tem uma avaliação negativa para 90% do mercado financeiro. Tá? E a Haddad tem a avaliação positiva do Haddad caiu, né, a 41%. Então, você percebe que o mercado, né, já olha para essa política econômica, né, e claramente vê uma política econômica fraca e ruim. Né, uma política econômica que vai levar a aumento inflacionário e, claro, aumento de Selic. Isso aí a gente já sabe, principalmente para quem é meu aluno, me acompanha, porque a gente olha para a curva longa de juros e vê que essas curvas já estão precificando uma Selic de 14%. O mercado já está falando em algo em torno de 15%. Infelizmente, é ruim, é tenebroso isso para a gente. Por quê? Porque como você tem uma economia vindo forte, a economia ainda não vindo forte, né? Porque vamos ser sinceros, o crescimento do PIB hoje no Brasil não é nada forte, é um crescimento normal. A gente tem ainda uma economia andando. Se você tem um recuo do investimento público, um recuo da dívida pública, isso automaticamente reduz o dólar, automaticamente deixa o Banco Central mais livre para reduzir a Selic. Isso faz com que nós tenhamos capital privado atuando e isso faz com que a inflação recue. Logo, você cria um cenário muito positivo para crescimento. Então, isso faria com que a Bolsa subisse absurdamente, criando esse cenário positivo para crescimento. Mas, infelizmente, um dos entes, né, da brincadeira toda, que seria o gasto público, o governo federal, acaba colocando os pés pelas mãos, tá? Não sei, acho que... na verdade, assim, eu não sei se é assim, não aprendeu com os erros do passado. Eu acho que na minha visão, eles sabem dos erros do passado, eles têm consciência disso, porque a definição de burrice, né, é você fazer a mesma coisa sempre e esperar um resultado diferente. Mas eu acho que, assim, governos populistas e expansionistas não tem como fazer nada diferente, porque é assim que eles querem, que eles gostam de governar, e é assim que a gente sabe como eles ganham dinheiro. Então, automaticamente, eles vão continuar dobrando a aposta na expectativa de construção de uma melhora econômica que não vai vir. Agora, o grande ponto nessa brincadeira, eu já falei isso aqui em outras super quartas, acabou o dinheiro, acabou o amor, né? Por isso que é o governo do amor. Enquanto tem dinheiro, tem amor. Acabando o dinheiro, vai acabar o amor. E o dinheiro está acabando, se já não acabou. Tá? Isso é uma realidade, é uma verdade. O dinheiro está acabando. E não tendo mais dinheiro para injetar, você vê, o próprio pacote já está com dificuldade. O Arthur Lira levanta a voz, não vai votar, vai ter que picotar o pacote. E outra coisa, pacote 40 bi, esquece. No atual cenário, a gente já está indo para a UTI, a gente está lá no CTI. Um pacote 40 bi não vai funcionar, não vai entregar o que a gente precisa de redução de gasto para controle inflacionário futuro e, óbvio, fazer com que a Selic não suba. Outro ponto importante, o governo já está com dificuldade na rolagem da dívida. Tiveram leilões essa semana passada, que não teve comprador.
leilões de títulos do Tesouro. Logo, você percebe que o investidor que financia, ele já não está vindo mais. Por quê? Porque já começa a vislumbrar um risco de inadimplência. Não inadimplência, mas um risco ou a taxa está baixa para financiar. Então, ele exige mais taxa. Quando você não tem a contraparte para financiar lá um título, sei lá, IPCA mais 7 ou 14% no pré, então ele exige uma taxa maior, o governo não ofereceu, então não vendeu nada. E outro ponto importante é que a rolagem está acontecendo com pós-fixado, Tesouro Selic, então mostra que o mercado está exigindo um prêmio de curto prazo para poder financiar o governo. Então assim, a situação não está legal. E não estando legal, você percebe que o apoio é retirado, dada a pesquisa Quest, você percebe que a popularidade despenca, e isso daí cada dia a gente vê nas pesquisas, você percebe que o governo perde a maioria no Congresso, perde votações, não consegue pautar nada, e aí a gente acaba parado. O Brasil dá aquela parada. É normal, a gente é brasileiro, a gente está acostumado com isso. Então, eu fiz um preâmbulo aqui do nosso risco sistêmico, que é o risco que a gente corre pela má gestão econômica. E o índice Bovespa, de certa forma, começa a refletir isso. Para quem me acompanha aqui, sabe que eu falei, olha, pessoal, a curva de juros está subindo muito. Eu não consigo entender como essa curva de juros sobe tanto e a Bolsa não cai. E aí a gente agora começa, então, a ter uma reprecificação da Bolsa. A Bolsa começa, então, a fazer o caminho de queda dela. Eu espero essa Bolsa em 120. Hoje, eu espero essa Bolsa em 120. Agora, é importante entender que a nossa Bolsa, o nosso Brasil, né, as ações das empresas de capital aberto, a grande maioria, estão baratas, elas estão interessantes. Até mesmo segmentos onde eu não costumo fazer alocação, nem gosto muito, que é de commodities, se você pegar, por exemplo, uma Ferbasa da vida, começa a ficar bem interessante o atual preço. Ou seja, já tem muita coisa barata, já tem muita coisa boa em preços interessantes. Agora, significa que vai subir amanhã? Não, não significa. Significa que você tem que ter paciência. E a paciência vai premiar o investidor, fato. Né? São três coisas que vão premiar o investidor. Alocação, e aí grande parte do seu resultado vai vir disso. Não adianta nada você ter 37, 47 empresas na sua carteira, você não vai a lugar nenhum, não adianta. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você escolher bem, porque também não adianta você concentrar em Magazine Luiza, em Azul, em Gol, em Cogna, que também você não vai a lugar nenhum. Então você tem que ter alocação, quanto que você vai comprar, não adianta você ter 1% de uma ação e essa ação subir absurdos que não vai fazer diferença nenhuma na tua conta de investimentos, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto escolha bem o que você vai comprar. E o terceiro ponto é a paciência. Então, se você está indo nesse caminho, concentração, boa empresa, boas escolhas, só falta paciência. Não vai acontecer no curto prazo, bolsa não é para curto prazo, investimento em renda variável não é para curto prazo, investimento em renda variável precisa de paciência. Paciência talvez seja o diferencial do investidor de longo prazo, o investidor em ações. Eu, particularmente, estou comprando. Aos poucos, eu vou comprando. Essa semana que eu fiz uma compra bem pesada aqui. Praticamente raspei bastante coisa do meu caixa, mas foi uma compra estratégica, uma empresa que eu gosto, barata, se eu errar não tem problema nenhum, e também tem condição de dar a saída, né? Ou seja, eu já fiz a aporte a maior, mas com condição de, se eu precisar refazer o caixa, eu consigo vender alguma coisa e refazer o caixa. Bom, é isso. Para mim, bolsa é para baixo ainda, no curto prazo é para baixo, pressionada, pesada, não tem nenhuma informação positiva que possa levar a gente a subir. Claro que dentro do que a gente já sabe, está muito difícil a coisa andar, ou seja, o pacote vai ser votado. Não vai, esqueça o pacote. Tá? O pacote é irrisório, o pacote é insuficiente, o governo perdeu apoio no Congresso, não vai conseguir votar isso, tá? Essa conversinha aí já era. Tá? Então esquece isso. Ponto 2, Estados Unidos veio com dados importantes, fortes, mas deve rolar um 0,25 ali de queda na taxa, de certa forma ajuda a gente, tá? Isso tudo muda o jogo para a gente, não mais, a gente tem um problema interno aqui para a gente resolver. Diante disso, final de ano, aquele rally, vai ter rally, não vai ter rally nenhum, né? Esquece esse negócio de rally, porque a não ser que venha, aí sim, venha alguma notícia impactante que mude o cenário. O cenário que a gente tem hoje de pacote, não vai acontecer. Tá? E se acontecer, é insuficiente.
dado. O governo perde apoio, o governo sem credibilidade, né? O governo que está perdendo, inclusive, dentro da população, né? O otimismo, as pessoas já não estão meio que assim, o governo está ruim, né? Esses números estão aparecendo aí. Então, assim, eu acho que vamos terminar esse ano aí com as coisas meio que sendo tocadas, né? Daqui a pouco, acho que mais 7 dias, o Cabaré entra de férias, né? A galera toda viaja. Então, eu acho que não vai ter muito o que ver, não. É isso. Então, sobre o mercado é isso. Eu continuo olhando e achando que 120 pode vir aos poucos. Morte lenta e sangrenta. Né? Agora, se algo fora desse contexto que eu sinalizei para vocês aqui acontecer, isso aí pode haver alguma recuperação, mas está muito difícil. Né? Depois de uma semana, Congresso não vai entra de Congresso não, desculpa, Cabaré, estou xingando os caras. O Cabaré entra de férias, não se vota nada. Se votar 40 bi, insuficiente. Porque eu já falei isso aqui semana passada, se eu não me engano. Se quer cortar, vai lá e corta logo. Tem essa. Depende de uma votação, não sei o que tal. E é um pacote que deveria ser um pacote de corte de gastos. Não, é um pacote onde eu vou abrir mão de receita e vou cortar gastos. Quer dizer, no final, não 0 a 0. No final ali, ninguém sabe o real tamanho da conta final dessa brincadeira. Então, esquece esse negócio. O Brasil está indo de mal a pior nessa questão. A gente vai ter pressão inflacionária em 2025. A única ferramenta que o Banco Central tem é a Selic. Então, a Selic vai rodar 15. Né? Vai rodar 15. Já tem economistas falando da Selic rodando a 15. E é o que é. Esse é o nosso Brasilzão aí de todo dia. Então, vamos para trocar ideia aqui, perguntas e respostas.